embolado ainda, né? Cadê o Flamengo assumiu a liderança com a vitória ontem, de 1-0 em cima do Botafogo, e atinge 17 pontos, o mesmo número de pontos que Volta Redonda, que tem o mesmo número de jogos, já que o Flamengo, assim como o Vasco também está com 14, Sampaio Corrêa com 13, Nova Iguaçu com 13, Botafogo 12 pontos, Maricá com 12. Agora tá tudo igual. Porque esse jogo que aconteceu ontem entre Botafogo e Flamengo foi um jogo que estava atrasado por conta da Supercopa. Então agora, Vene, tá todo mundo igual em número de jogos. A gente tem mais 2 jogos pela frente, né? 2 rodadas pela frente. A gente está falando de 6 pontos aí em disputa. Eu vou jogar pro Pedrosa, tá? Prefere? Depende. Se você me perguntar de cálculos, realmente não é o meu forte. Então, Agora, 18 pontos, ou seja, o jogo contra o Vasco da Gama, por exemplo, é um jogo extremamente importante, porque acaba sendo um jogo, teoricamente, de 6 pontos, né? Porque o Vasco também ainda está na briga ali pela classificação. É o último, né, jogo, né? Então, se a gente for parar e analisar a vida do Fluminense, totalmente difícil, acho que tem poucas chances de classificação, é pensar mesmo na Taça Rio, e o Botafogo ainda tem chance de classificar. Eu vi muita gente ontem lamentando a derrota para o Flamengo, falando, já era, novamente vai brigar pela Taça Rio. Pelo contrário, eu acho que ainda tem chance. 2 semanas e tudo pode mudar. Olha só, o Vasco vai encarar uma sequência de jogos importantes, como a gente estava falando agora mesmo, pelo Carioca, só que o Vasco tem nessa condição aí também a Copa do Brasil. O primeiro desafio será o Clássico. E agora é a sua vez. Eu já vi ele com a camisa do Botafogo treinando. E ele não foi pro Botafogo. Mas não foi tão isso, A gente tá falando não. como ficou essa treta do Rony. Quem perdeu, conta, Pedrosa, porque a gente sabe que o nosso público de TV às vezes não estava trabalhando, não viu essa treta toda. O que rolou ontem? Vou contar rapidamente, que são muitos capítulos, tá? Na quinta-feira à noite, o Rony já estava acertado com o Atlético Mineiro. Inclusive, o Vene trouxe essa informação de forma correta, tá? O Vene em nenhum momento errou, como as pessoas falaram. O Vene trouxe a informação de forma correta. O Vasco já dava na quinta-feira à noite o Rony como jogador do Atlético Mineiro. Estava acertado de clube para clube, o jogador já tinha dado de acordo e tudo mais. Só que o interesse do Vasco pelo Rony tem mais de um mês. Mais de um mês que os dirigentes do Vasco ligam para o staff do Rony, querendo o Rony. O Vasco nunca se colocou em leilão. As pessoas que tentaram criar ontem uma narrativa de que o Vasco tentou atravessar o Atlético Mineiro é mentira. O Vasco não tentou atravessar o Atlético Mineiro porque o Vasco não tem grana para competir financeiramente com o Atlético Mineiro na proposta. Falaram que cobriram a proposta. Mentira também. A única coisa que o Vasco fez foi, na sexta-feira, receber uma ligação do staff do Rony dizendo que o Rony gostaria de jogar no Vasco e não no Atlético Mineiro. E o Vasco, obviamente, por todo esse interesse, por todo esse esforço que fez nesses últimos tempos, falou, beleza, a gente vai te oferecer aqui um contrato de 3 anos com mais um renovável, em caso de metas batidas, e estamos certos com o jogador. Mas o Palmeiras já tinha dado a palavra ao Atlético Mineiro. E aí foi aí que veio a Leila Pereira, em entrevista ao GE, e disse que o Rony não sairia do Palmeiras se fosse para qualquer outro time sem ser o Atlético Mineiro. O Vasco, nessa história toda, ele também foi surpreendido por conta da ligação do staff do Rony. E gostaria de ter o jogador? Muito, cara. Ele gosta muito dele. O Vasco precisa desse jogador. Hoje o Vasco não tem nenhum jogador que faz o que o Rony faz, nenhum à disposição. Então, assim, obviamente seria um bom reforço. Mas nessa história toda, o Atlético Mineiro sempre esteve à frente, porque de clube para clube sempre esteve alinhado com o Palmeiras. O Vasco não chegou nem a fazer a proposta oficial ao Palmeiras, como muita gente disse. Então não teve tentativa de atravessar. Teve uma vontade do jogador, que o pai dele, empresário, pai de criação, é vascaíno, que o Pedrinho insistiu muito junto ao staff dele para ele jogar no Vasco, mas isso antes dessa história toda. Na sexta-feira o Vasco surpreendeu, beleza, fechamos com o jogador. E agora? Teve muita gente que deu que ele já estava a caminho do Vasco, e ele não esteve perto do Vasco, porque o Vasco nunca conseguiu acertar com o Palmeiras. Então, assim, a novela foi mais ou menos essa. E para ser sincero, né? Foi até bom pro Vasco da Gama, porque se a gente for parar e analisar, eu acho que o valor que o Atlético Mineiro vai pagar pelo Rony, para mim não vale, tá? O Atlético Mineiro vai pagar 6 milhões de euros para ter o Rony num contrato de 3 anos. Eu, particularmente, acho que se for para investir esse valor em um jogador, eu acho que o Vasco da Gama poderia buscar um outro atleta. Eu não estou dizendo que o Rony não iria agregar. Não iria agregar. Iria agregar, sim. O ponto é o seguinte, estamos falando de um Vasco da Gama que não goza de tanto dinheiro no mercado. A gente sabe disso, inclusive está tendo dificuldade. Aí você pegar 6 milhões de euros, contratar o Rony, que a gente sabe, a gente conhece já o futebol do Rony. A idade avançada, vale a pena? No meu ponto de vista, não vale a pena. Então que ele deixe... Vene, e você, o teu raciocínio está perfeito, porque esse é o raciocínio do Vasco.
Você lembra que o Vasco fez uma proposta de 7 no Bruma, fez uma proposta de 7 no Brian, mas nunca fez a proposta de 7 no Rony. Porque na cabeça deles também não valia. Não vale. Entendeu? Não é que o Rony não seja um bom jogador, não é que o Vasco não gostaria de ter o Rony. É que fazer esse esforço financeiro pelo Rony não estava nos planos do Vasco. E no mercado tem... É a idade, tudo isso. Conta para você começar a ter um valor. Ele tem uma idade que começa o valor a cair e é super natural. Isso Exato. Não é desprestigiar o jogador, é como o mercado se Agora, comporta. você foi muito bem quando você mencionou que não é a primeira vez que o Rony faz esse AUE todo aí, né? Não é. Essa bagunça ele já toda no apareceu com a mercado. camisa do Botafogo, treinou e não foi pro Botafogo. A postura O dele Anex, em relação ao Fluminense também foi péssima. O próprio Mário mencionou Verdade. Agora isso, né? Muito bem, olha aí, ó. Põe na tela, mais de $500 mil em prêmios, são 4 prêmios. Ontem, de manhã, o Palmeiras tinha acertado já tudo com o Galo, porque os jogadores e seu staff já tinham tudo acertado para essa transferência para o Atlético Mineiro. E aí o Vasco tentou atravessar essa negociação. O Pedrinho, lembrando que ele tem uma boa relação, tanto com a Leila quanto com o Lamáquia, né, que fazem parte da Crefisa, né, que eles têm uma boa relação, afinal, a Leila é vascaína também. Mas aí eles se acertaram primeiro com o jogador e depois foram atrás do Palmeiras. Aí o Palmeiras falou, não, a gente já tem a oferta do Atlético, ele vai para o Atlético. Então essa situação ficou toda embaralhada, até que no final das contas o Rony veio com a decisão então de que ele vai para o Atlético Mineiro. Então hoje, esse início de tarde, a expectativa é que ele chegue a Belo Horizonte para fazer os exames médicos e assinar com o Atlético Mineiro. O Rony, que durante essa janela de transferências quase foi para o Fluminense, quase foi para o Santos, teve tudo acertado até para ir para o Al Rayyan do Catar, mas aí por questões burocráticas e a janela que ia fechar logo no Catar, ele não conseguiu então essa negociação, mas enfim, agora ele tem um destino e está a caminho do Atlético Mineiro, junto provavelmente com o Caio Paulista, que também interessa ao Atlético, e seria uma troca, o Caio Paulista indo para a BH, e o Bruno Fux, zagueiro, vem para o Palmeiras nessa troca, então, que seria por empréstimo até o final do ano, mas o Rony, agora tudo certo para ir para o Galo, Bruno e Mari. É porque o contrato foi rescindido já agora oficialmente, né, Mari? Saiu no bid, tá? A rescisão do Rony com o Palmeiras, pelo menos a rescisão. Agora, inscrito em onde ainda não rolou. Obrigado, Tonhão. A gente vai com a Nath Andrade, então, para Belo Horizonte, porque a rescisão com o Palmeiras já existe. A gente espera agora que o bid seja atualizado com a confirmação do contrato assinado com o Atlético, Nath. Pois é, a expectativa é essa aqui também. A gente já recebeu a informação de que o Rony desembarca aqui em BH, em Confins, na verdade, o aeroporto de BH não fica em BH, lá para as 6 da tarde, a previsão é que ele chegue por volta de 6, 6h15, 6h30, para fazer os exames e assinar com o Galo. Ontem o Paulo Brax, no fim do jogo, fez um pronunciamento e falou que ele tem sim um acordo com o Galo. Então a notícia realmente está confirmada e é o fim da novela. Rony está de malas prontas para poder viajar, inclusive rumo a Belo Horizonte, onde irá fechar com o Clube Atlético Mineiro. O Galo fechou com o Rony, fechou também com a equipe do Palmeiras e a Leila Pereira bateu o pé. A novela só não teve finais positivos aí para a equipe do Vasco, por conta da Leila Pereira. Ela decidiu que acontecesse a situação para que ele pudesse ser negociado com a equipe do Galo. Em relação agora a mais um reforço, o Vasco, segundo informações do Hernan, é que o Vasco ofereceu $1 milhão para fechar com o atacante Fabinho, do América Mineiro. O Coelho faz jogo duro, mas a negociação pode ser fechada porque o atleta vai poder assinar um pré-vínculo, pré-contrato com a equipe do Vasco a partir de junho. Ou seja, se caso o América não liberasse, automaticamente o Vasco poderia negociar com ele 0,800 no final da temporada. Então, o América Mineiro fica pressionado e pode liberar esse jogador para que possa ser o novo reforço da equipe do Vasco da Gama por $1 milhão. O dólar está 5,77, então é quase R$6 milhões que seria toda essa negociação. Segundo informações também, é muito importante, inclusive uma chamada importante aqui do vídeo, é sobre Caio Jorge. A informação que lançaram, galera do Guerreiros da Colina, foi assim, ó, Vasco demonstra interesse por Caio Jorge do Cruzeiro.
como condição para negociar João Vitor com o Cruzeiro, o Vasco deseja que a equipe mineira assuma a dívida do clube com o Benfica, que é de 6,5 milhões de euros. E ainda por cima, a negociação com o Caio Jorge. E aí, né, segundo informações aqui do Guerreiros da Colina, é que teria negociação, estaria a negociação em andamento. Porém, eu mandei mensagem para o Alexandre Matos, perguntei para ele agora, e ele falou assim, ó, eu mandei para ele assim, ó, não teve, botei assim, ô Matos, boa noite, alguma chance de Caio Jorge pro João Vitor? E ele falou assim, ó, 0, abraços. E aí, até pegou e falou sobre isso, foi bem categórico, foi bem direto, que não tem a negociação envolvendo Caio Jorge com o Vasco da Gama, envolvendo o João Vitor, até porque eu achei meio bizarro, né? 6 milhões de euros, mais o Caio Jorge não teria nenhum fundamento, eu acho, por parte do Cruzeiro fazer essa negociação. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!